Foi. Raquel Odara, muito obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar te entrevistando. Então, lançamento da sua primeira música, tá nervosa, mais ou menos? Eu Como é que anda a tô vida? ansiosa, sim. É, é muito estranho a sensação de algo se desenvolver dessa forma, sabe? Primeiro a música nasce de alguma forma, e aí depois de um tempo ela vai pro mundo e vai para outras Todo pessoas mundo tá ouvindo. Como é que pode ser? que vão ter as suas próprias opiniões, as suas próprias interpretações, é, sem contar as preocupações técnicas, né? Então, enfim. É uma mistura de coisas. Antes da gente se aprofundar na música, para quem tá chegando agora, não conhece a sua história ainda, né? Como é que foi que você chegou até a música? Foi ela que foi até você, você que foi até ela? Como é que a música entrou na sua vida? Eu gosto de falar que a música sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, né? A minha família, eu tive pais bem religiosos, então eles sempre fizeram questão de que eu e a minha irmã participássemos das Uhum. atividades da comunidade ali, né? Uhum. E nisso a gente sempre participava, né, dos eventos infantis, e apresentações e tudo mais. E até ali os meus 13 anos, eu gostava muito da sensação de estar na igreja por conta da música que acontecia ali, né? Depois eu cresci, fui conhecendo outros estilos, outros caminhos. Uhum. E a partir disso eu fui me entendendo enquanto artista e profissional, né? Que existe Sim. Uma, existe uma, um dif- movimento uma diferença daquele hobby pra profissão, né? Pra quando vira um trabalho. exatamente. Perfeito. E Isso mesmo. foi em qual momento que você descobriu isso? Que você não estava fazendo mais só porque você gostava, mas sim que você queria viver com a música. Foi em 2020, né, durante a pandemia, e que tudo ficou incerto e Uhum. no meio disso eu percebi que valeria a pena eu correr atrás de algo que fizesse sentido para mim, né? Que eu não precisava só correr atrás de coisas que pareciam seguras, né? Uhum. Porque sabe que trabalhar com arte no geral não é a coisa mais. É um pouco, né? É isso, um pouco complicado. Exato. Ah, E a é. partir daí eu entendi que eu queria trabalhar com música e eu pensei, bom, se eu vou trabalhar com isso, eu preciso estudar. E aí eu fui atrás de estudar, tanto é que eu trabalho com aulas até hoje e tudo Uhum. mais. E aí nesse processo eu fui me conectando com a música, compus muito também nesse período. Aliás, esse single que sai sexta-feira, ele é a faixa que abre um EP com outras três faixas. E duas dessas faixas eu compus pré e durante a pandemia. Legal. Bem significativo pra mim, Foi de bem, certa. foi bem na. Então teve dois tempos, né? A faixa, né? Acabou tendo dois tempos a música. Sim, sim, exatamente. E, bom, é aquilo que a gente tá falando, às vésperas do lançamento, né? A música ainda é só sua de quem participou do processo, né? Ainda não tá pra todo mundo ver. Exato. Mas quando o mundo finalmente ouvir Madrugada, o que você espera que as pessoas sintam? A sua visão. Eu espero que as pessoas se sintam, antes de tudo, acolhidas, porque o conceito inteiro desse EP é trazer sentimentos que são muito pessoais, reflexões que são muito pessoais, só que ao mesmo tempo são muito comuns entre as pessoas. Então, todo mundo sente medo, incerteza, dúvidas com a autoestima, por exemplo, só que cada um à sua maneira, né? No seu Uhum. contexto específico. Então, a primeira coisa que eu quero que essas pessoas sintam é acolhimento, que elas não se sintam inferiores por elas, de repente, não terem chegado onde elas acham que deveriam, ou elas serem do jeito que elas pensam que deveriam, porque isso é algo que todo mundo sente, Sim. e a gente sempre está almejando mais, né? A gente sempre quer além. A É gente o, tem. é o sentimento compartilhado, né? Com o mundo todo. Exato. Isso. E além disso também, que a ambiência assim, do som tem muito de orgânico, espontâneo. Então, eu gravei essa música em um take só, voz e violão, eu que toquei. Uhum. E é como se essa pessoa estivesse me ouvindo da porta do meu quarto, sabe? Que isso é uma coisa muito comum, assim, Legal. de, nossa, eu cheguei e eu vi alguém fazendo alguma música em algum lugar. E aí eu flagrei esse momento, sabe? A Aham, sensação sim. é essa. E você escolheu estrear justamente, né? Com uma canção que é simples, íntima, né? Voz de violão, como você falou.
É quase que um sussurro, né? Pode-se dizer assim. É, Isso. por que você decidiu começar a sua história exatamente com esse estilo, né? Mais minimalista? Teve uma preferência? Sempre foi assim? Então, eu sempre compus, né? Uhum, Desde que eu comecei a fazer música e comecei a criar. E com o primeiro trabalho, eu queria que as pessoas tivessem acesso ao que fosse mais autêntico de Raquel Odara, né? O uhum. que fosse mais cru mesmo, principalmente num contexto que, principalmente no mainstream, a gente tem uma música muito plastificada, e eu não tô desmerecendo nenhuma Sim, música que sim. é mainstream, mas no sentido de as vozes são muito editadas, tem às vezes muitos elementos que vão descaracterizando a humanidade mesmo, sabe? Então, Sim, músicas com sim, sim. poucos instrumentos de verdade e tudo Uhum. mais. Então, eu fiz questão de trazer um som que fosse totalmente contrário, que fosse 100% orgânico, e isso conversa muito com a cena que eu tô inserida, né? Com artistas Uhum. que estão fazendo a mesma coisa. A Lineker mesmo, o último álbum dela inteiro foi gravado em fita analógica, por Pô, exemplo. legal pra caramba. O que é super legal com orquestração, instrumentos, enfim. Então, para essa estreia, porque eu penso que a estreia de um trabalho, de um artista, é a apresentação dele para o mundo, né? Uhum. Isso aí. E eu queria que na minha estreia as pessoas me conhecessem de fato. Então, elas ouvissem a minha voz como ela é de fato, que elas ouvissem o meu violão como ele é de fato, e, e, a, e, a, e a minha letra, né? Principalmente, que eu tenho a dizer enquanto compositora. Legal. E você pretende seguir esse estilo pra sua carreira? Sempre? Olha, para Ou os não? 3 primeiros álbuns que eu tenho idealizado, eu pretendo seguir nesse estilo. Muito provavelmente os próximos trabalhos que virão, eles vão ter mais gente. Eu quero trabalhar com mais pessoas, né? Esse Sim. álbum foi mais intimista, tem menos pessoas, vai ter bastante voz e violão nas faixas. Aí nos próximos trabalhos eu gostaria de manter essa coisa orgânica, só que com mais gente. Então com Legal. cozinha, com orquestração e tudo mais. Bacana. E como você falou um pouquinho, né? A composição nasceu de uma madrugada, né? Que você gravou no gravador praticamente. Exato. Inclusive, dando até um spoiler, eu ouvi a letra da música, né? Na apresentação que eu recebi, né? Ah, que Cara, legal. tem um trecho que me marcou muito, que é eu queria assistir os 100 canais da televisão, né? Alguma coisa assim, né? Que você fala. Sim, Adorei. os mais de 100 canais que me prometeram uns anos É atrás. muita coisa que eu te vi de madrugada. E como, como se a canção tivesse sido escrita sozinha, né? Foi essa experiência. É, como foi essa madrugada? O que você faz para se manter disponível esses momentos de fluxo antes que eles evaporem, né? Porque se você não pega ali na hora, você acaba deixando passar também os pensamentos. Sim, acontece. Eu sempre falo sobre os processos de criação, né? Que Uhum. tem músicas que elas dão muito trabalho de, de, de terminar, assim. Porque Sim. você é uma coisa meio etérea de você sente quando a música tá pronta, né? Uhum. Tem umas que demoram muito pra terminar. Tem outras que, como essa, elas vêm, elas acontecem. Nessa madrugada em específico, eu estava com meu violão, não fazendo nada especificamente, né? Uhum. E para mim, insônia é uma coisa muito curiosa, porque eu geralmente durmo muito bem. Eu sou uma pessoa muito diurna. À noite eu durmo. Sim. Então, quando eu não consigo dormir, eu estranho muito. Eu acho muito esquisito o fato de eu não conseguir dormir. E aí eu estava sentada, assim, na cozinha, no escuro, comecei a fazer nada com o violão e por alguma razão eu tive a graça de colocar o celular para gravar ali Uhum. e comecei a tocar aleatoriamente, assim. E uma coisa também alinhada à composição, a letras especificamente, Uhum. claro, é extremamente comum que a gente escreva coisas poéticas, né? Use figuras de linguagem, Sim. todas. Uma E coisa essa uma coisa mais rebuscada às vezes, né? Isso, que vale uma interpretação. E eu Aham. adoro, tenho faixas escritas assim. Só que essa música, eu fui falando o que tava na minha cabeça. É tudo muito literal ali. Claro que depois você tem uma semiótica e você traz as interpretações. Mas no momento que eu tava escrevendo, era tudo muito literal, né? Quando eu digo que eu quero Sim. R$ 1.000,
Quem não Pra quer? É, futilidade. E eu fiquei refletindo muito sobre essa letra depois, porque, nossa, não é que eu quero R$ 1.000 pra resolver a minha vida, eu quero R$ 1.000 pra me distrair, pra gastar com coisa inútil, pra, pra completar o vazio infinito. sim, sim. Da, enfim, então, Pra você, inutilidade. pra você, pra você ir na loja virtual botar tudo num carrinho que você quer Isso, levar. É, exatamente. Me divertir como criança, essa paz de pensamento. E então tudo é muito literal nessa aham, música. A parte que você falou dos 100 canais, ela é muito divertida pra mim. A Jaque Falquete é uma artista independente, né, que eu tive a honra e a oportunidade de conhecer. Ela falou desse mesmo trecho sobre como ela o vê de uma forma que eu queria aproveitar os 100 canais que me prometeram uns anos atrás, de como as coisas passam, né? As sim, coisas passam rápido. E quando eu tava pensando, passando essa letra, eu tava pensando muito sobre como as coisas ficam obsoletas, né? Porque verdade. há, sei lá, 5, 10 anos, você ter TV a cabo com um monte de canal era a sensação. Uhum. Só que hoje ninguém mais tem. Ninguém Não, mais tem. e era quase uma ostentação, né? Você chegar e falar que tem HBO, que você tinha assinado. Era, pô, hoje em dia você tem 1.000 streamings. É isso. Exato. Então as coisas como elas se tornam obsoletas, né? E aí fica essa nostalgia do que não foi vivido. Então eu queria aproveitar isso, só que isso não existe mais, Sim, né? verdade. E aí essa letra, ela saiu assim, e eu lembro naquela noite eu me senti tão angustiada, acho que essa música tem muita angústia, sabe? Uhum, Tão angustiada de sentir que eu perdi coisas que eu nem vivi ainda, né? uhum, De querer tanto que me sinto estagnada. Essa letra tem muito disso. sim. Então, eu, eu, E, eu tenho tantos desejos e tantas aspirações, mas aí eu me sinto tão culpada quando eu sinto cansaço e quando eu sinto sono, por exemplo. cara, é uma Então, coisa que todo mundo se identifica, essa só fala. eu- E é até uma questão que a vulnerabilidade que fala, é uma matéria-prima, né, do seu single, né? Acabou se tornando uma matéria-prima. sim, Mas também é um limite a ser preparado, né? Como é que você se organiza emocionalmente para lançar algo que é tão seu, sabe? Sem se sentir exposta. É um ah, medo lançar uma coisa assim pro mundo. sim, sim, nossa, sim, porque é isso. Eu tô me expondo, né? Uhum, Tanto para as pessoas que me conhecem quanto para pessoas que não me conhecem, a maneira que eu me preparo, que eu gosto de lidar com isso, é pensar que não é uma exposição leviana, né? Eu não estou fazendo isso só por fazer, porque, nossa, muito bacana. Não, mas porque isso faz parte, primeiramente, de como eu entendo o mundo. Então, a uhum, música é a forma minha de entender a vida e uma maneira de me conectar com as pessoas, porque eu sinto que a arte, a finalidade da arte é essa, é a sim. conexão entre uma pessoa e outra. Então, alguém que está do outro lado do mundo, que entende português ou que vai ler uma tradução, ela vai ler aquilo e ela vai se sentir conectada comigo de alguma forma. Então, eu tento pensar que quando a música vai para o mundo, ela deixa de ser só minha e é dos outros também. Então, é Sim. uma vulnerabilidade minha, mas que vai ser compartilhada com os outros, e dessa forma a gente se sente menos pequeno, né? A É. gente se sente. E é bom que essa vulnerabilidade tem muitas pessoas, né? Só que você não vai estar sozinha também. Exato, E você fala de incertezas, né? Medos, desejos, que são humanos, né? Muito humanos, que a gente, todo mundo reconhece, mas nem sempre acaba nomeando, né? exato. E Perfeito. que verdade você espera que Madrugada ajude o público a nomear em si? O que você acha? Você acha que vai ajudar as pessoas a conhecerem mais? Eu, eu, eu acredito que sim. Na verdade, eu espero Uhum. que sim. E uma coisa que tem no álbum também, no álbum, eu gosto de falar álbum, são 4 faixas, né? Mas enfim, cada música ela fala de um sentimento. Ó, o spoiler, cada música vai tratar de um sentimento específico. Então, Madrugada, ela fala dessa angústia, dessa nostalgia
pelo que não foi vivido. Aí tem outra música que fala sobre a dor da falta, a saudade. Tem outra música que fala sobre a sensação de estar perdido, mesmo quando você escolhe aquilo que você achava que faz sentido. Uhum, Madrugada em específico, eu quero que ela traga essa sensação de está tudo bem eu uhum, não estar feliz ou eu me sentir ansioso sobre determinado aspecto da minha vida ou sobre a minha vida inteira. Um pensamento que eu tenho muito forte é que nós precisamos sentir tudo. Essa coisa de se coibir, de nossa, eu estou triste porque eu perdi o ônibus das 5 e cheguei atrasado. Não, você não pode ficar triste porque na África tem pessoas passando fome. Claro que são problemas sim, relevantes, mas sim. o que a gente vive não pode ser negligenciado. Eu acredito que as pessoas elas precisam se dar o espaço para sentir as coisas. E você falou uma coisa muito importante que é nomear. Você só Sim. consegue nomear algo quando você dá espaço para isso, né? Para entender o Uhum, que você está sentindo. E aí, a partir disso, se levantar, né? Buscar meios de transpor esses obstáculos, até porque uma tristeza insistente, uma queda de estado de espírito insistente, pode ser questões patológicas, por exemplo, a serem tratadas, sim. mas você precisa dar espaço para isso. E isso que você falou, o exemplo que você falou das crianças na África, né? É uma boa comparação. O que acontece? A gente vive sob comparativo, né? A gente é muito podado pelos comparativos. Exato. Você não tem direito de se sentir mal se tá acontecendo tal coisa. Cara, é humano. É É o- isso. Exato. É, Exatamente. Então, assim, sim. eu me sinto angustiada, eu me sinto ansiosa, eu me sinto triste, eu me sinto satisfeita. Por que eu me sinto assim? De onde vem essa sensação? E, eu quero chorar? Chora. Sim. Sente tudo que você está sentindo. Nós quero estar triste? Sinta-se triste. É válido. É genuíno. É isso. Na música, quando ela começa a crescer e fala que eu queria ter coragem de ser, eu queria ter coragem de estar, eu queria ter coragem de falar, eu queria tanta coisa, sabe? Por que que eu não consigo isso? Ou por que eu acho que eu não consigo? Uma coisa da carreira de artista que é fortíssima é que a gente está todo tempo tentando se provar, tentando Verdade. melhorar, tentando avançar, que a gente esquece as coisas que a gente já fez. Isso é tão comum, assim, eu tenho colegas extremamente queridos que são exemplo e referência, inspiração para mim, e eu vejo nessa situação, sabe? Porque assim, a pessoa, para mim, ela já é o auge e aí, às vezes, ela tá num lugar que, poxa, não, ainda falta tanto pra eu ser o que eu acho que eu deveria ser. Entendi. É uma questão de você não se acomodar, né? De você nunca estar satisfeito com o que você quiser sempre querer mais, nesse E caso. é uma linha muito tênue entre não se acomodar e ficar ali, né, por questões de Uhum, idade, sim. até porque eu não acho que a zona de conforto é necessariamente confortável, Não é não. e até entre reconhecer as suas conquistas, sabe? Sim, Então, poxa, não fiz uma turnê na Europa ainda. Beleza, mas não anula as outras coisas legais e maravilhosas que eu já fiz, verdade. né? As pessoas que eu conheci. Então é a gente ter essa. Acho importante a gente ter claro também os nossos objetivos. E com esses objetivos à frente, reconhecer o caminho que a gente já trilhou, sabe? É, Isso é tem muito um importante. ensinamento que eu aprendi que é uma frase, né? Que é celebrar as pequenas conquistas. A gente tem que ir Exatamente. celebrando. Exato. E a faixa, até referência à sua camisa do Gilberto Gil, a faixa ela homenageia a escola da MPB, né? Do voz e violão, né? Isso, E mais com a sua assinatura, nesse caso. isso. Quais são as referências que você carregou para o estúdio e como elas aparecem de maneira sutil na interpretação? Nossa, é muito doido essa coisa de referências, porque elas se condensam, né? E viram uma coisa nova. Verdade. A Brigada, principalmente, eu compus ela no violão de nylon, na real. Uhum. Só que no estúdio a gente usou um violão de aço e tudo mais. Posso dizer que as principais referências de sonoridade tem, tem muito folk, assim, então é um violão bem solto, muito folk, é, tem, tem um pouco de Djavan, assim, na forma como a letra é construída. Eu gosto muito de Djavan, uma das Maravilhoso. referências, assim.
Ahn, outras canções que virão, né, tem muita referência na bossa nova, então um pouco de Tom. Eu e o Caio, a gente tá para lançar um EP juntos, então tem muito dessa galera. O Gil, o Caio Furtacora é muito fã de Gil. Uhum. Outra referência vocal muito forte para mim é a Bruna Black, que é uma artista contemporânea de São Paulo, que usa a voz de uma maneira muito singular e eu gosto muito. Uma das minhas referências de voz muito forte também é a Elis Regina, então Muito boa também. a, a maneira teatral como ela colocava a voz dela é objeto de estudo, assim, referência muito forte, não só para mim, né, para diversos. Verdade. Mas eu vou. E como ele tá falando, estrear é meio que um ritual, né? Vem a expectativa, frio na barriga, prazos, tudo isso. Exato. É, qual foi o momento mais desafiador desse pré-lançamento? E que escolha que você fez para conseguir manter a canção fiel ao que ela pedia? É porque a gente sabe que quando vai pro estúdio acontece muita mudança também, né? Como é que você Hã? conseguiu manter aquilo? Ninguém no estúdio. Foi isso que eu fiz. Porque eu sou muito inclinada a dar ouvidos à voz da experiência. Então, se Uhum, tivesse mais pessoas lá, elas iam falar coisas que corroborassem, provavelmente, né, com a construção da sim, música. Mas como eu tinha uma visão muito fechada do que eu queria, eu preferi fazer sozinha, assim. Sozinha eu e o Lucas, né, que foi o produtor sim. musical, que fez a mix e a master, mas não tinha mais ninguém ali pra pitaquear, adoro essa palavra. Boa. Porque eu não queria ser influenciada de nenhuma forma. Então eu levei o que eu tinha e foi exatamente assim que saiu. É bom, pelo menos foi uma técnica. Todo mundo sai da Aham, sala para gravar. E exato. você diz que o pertencimento, né, ele pode ser movimento e que nossos ideais vêm se atualizando. Né? Você usou essa frase. Como essa ideia orienta seus próximos passos, dos próximos singles, a forma que você pensa em se apresentar ao vivo, por exemplo? Como Ah, você projeta sim. isso? Ótima pergunta. Madrugada, ela foi gravada, faz violão, né? Como a gente já Aham, sabe. E num contexto ao vivo, ela não seria interpretada a voz e violão. A gente está produzindo um show, aliás, e que tenha cozinha. Então, uma bateria, baixo, violão, guitarra, para causar essa ambiência diferente, né, da experiência de streaming. E quando eu falo que os ideais eles sempre vão se atualizando, por exemplo, há 5 anos, o meu maior sonho, o meu maior objetivo era lançar um álbum. Estou lançando um álbum. Agora, o meu maior objetivo é circular com esse álbum. sim. Depois, o meu objetivo é aumentar o geográfico, né? Então, circular em mais lugares com esse álbum. Depois, lançar outro álbum. Então, os ideais, eles vão sempre se expandindo, sempre indo para outros lugares. E isso não só falando da música em específico, mas da profissão como um todo. Isso é muito interessante. Sim. Quando eu escolhi trabalhar com música, eu tinha uma mente muito fechada no sentido de eu quero só fazer isso, por exemplo, eu quero só cantar e apenas cantar. E com 5 anos de carreira, que não é muita coisa, eu já tenho uma visão tão mais ampliada do que eu posso fazer como artista. Então eu posso cantar, eu posso escrever, eu posso produzir, eu posso eu posso administrar. Então a gente sempre precisa ter a mente aberta para enxergar as possibilidades que nos cercam, né? As coisas que a gente pode fazer enquanto estamos aqui. Verdade. Foi um bom pensamento. E a produção ela passou por várias revisões, né, até chegar ao menos é mais, né? E em que instante você soube que agora era a versão definitiva, que não faltava mais nada na sua música? Ah, muito bem. A gente ficou, acho que umas 6 horas no estúdio. E a música em si eu gravei bem rápido. Eu fiz 3 takes, Uhum, voz e violão. Isso é bem interessante falar para o público que vai assistir, né? uhum, Que existem basicamente duas formas de gravar uma música. Você pode gravar ela faixa a faixa, ou seja, grava violão, depois grava voz, e com isso você pode editar depois, né? Gravar vários takes uhum, diferentes. Ou você pode gravar tudo junto direto, que aí você é mais difícil editar, mais difícil fazer sim. alteração.
E eu escolhi justamente a maneira mais difícil de editar e fazer alterações. A gente gravou 3 takes direto, assim, é uma música curtinha, né? Gravamos 3 Aham. takes direto. E aí, no estúdio mesmo, depois de gravar, eu e o Lucas ouvimos as 3 faixas, vimos a que estava melhor, a que estava mais interessante. Aliás, tem uma curiosidade no take que a gente escolheu, que é, no primeiro momento, Madrugada era para ter uma pausa só. Eu não sei se você não Uhum. ouviu a música ainda, né? Eu ouvi, eu ouvi. Ouviu? Legal. Uhum. Então, você vai lembrar que tem 2 pausas na música, né? Sim. Eu não vou lembrar exatamente onde, mas Uhum. a primeira delas não era para ter acontecido. O Era que pra ir direto, só ter uma só. era para ir direto. O único Uhum. momento que tinha uma pausa oficial era, "Eu queria tanto que acabo no sofá da sala". Aí, Aqui tem cara. uma pausa, tem uma Uhum. fermata. Sim. Antes tem outra, e ela só aconteceu porque os meus dedos engancharam no braço do violão. E eu falei: "Então tá". E aí eu fiz a pausa pra voltar no acorde seguinte. E aí quando eu e o Lucas ouvimos, a gente ficou: "Eu gosto disso, isso aqui é interessante". Agradeço então, Soliano, pelo menos isso. E, foi uma coisa legal que aconteceu no estúdio, assim, e eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi a gravação crua, assim, sabe, Aham, ele tocando e sim, tal. Eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu estava vindo à realidade de que eu estava vivendo um sonho, de que eu estava realizando um sonho. verdade. E sempre me emociona muito. E o Pode bom falar. que, e o bom é que você não perdeu o take, né? Você Não, conseguiu e pelo menos isso. foi justamente take escolhido. E aí, a gente ouviu, né, esses 3 takes, escolhemos, e como era uma música voz e violão, bem simples, a proposta era colocar algumas pequenas ambiências, então o Lucas foi incluindo ali, um pouquinho de reverb, secando em alguns lugares, foi ajustando a fios de cabelo. Até que ele me mandou uma versão que eu falei, tá bom, essa versão tá ótima. Eu lembro até que a primeira versão que ele mandou tinha muito reverb, assim. Aí eu, Lucas, acho que tem demais, a gente pode deixar a voz mais sequinha um pouco e tal. Outra coisa também sobre essa gravação é que a primeira frase, até agora eu não consigo me conformar com ela, porque eu escuto e eu fico, nossa, mas. E eu falei sobre as cobranças técnicas, né? Aham. Eu não sei se faz diferença pra quem ouve, mas esses reais, eu fico, nossa, mas queria R$ 1.000. Eu não sei explicar, mas eu escuto ele e eu fico, É a tonalidade que mexe contigo? o som, eu não sei se. Eu penso, nossa, será que era pra eu ter aberto mais a boca ou deixado o ar soar menos? Tem essas coisas que só Cara, a gente pensa. uma pergunta, você é perfeccionista? Então, se for, foi isso. Ai, ai. E melhor que é logo o início da música, né? Tô com a letra aqui, é logo o início da música. Exato. É difícil, é Então, difícil. foi isso. Foram esses ajustes fininhos, 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 até chegar no resultado final. E o resultado final foi só você que olhou ou foi igual um estúdio, foi igual um estúdio que você mandou todo mundo ficar só você e só você fazer? Ou você pediu opinião também para outras pessoas? Bom, quando eu recebi a master final, eu ouvi, aí eu compartilhei com alguns amigos próximos, o Caio é um deles. Eu vou falar bastante do Caio porque nós somos parceiros de trabalho, assim, a gente faz Uhum. muita coisa Sim, junto. sim. E aí, como isso é coisa de cantor, a gente não gosta de se ouvir muito. Isso é uma das coisas de estúdio muito difíceis pra mim, porque eu tenho que me ouvir várias e várias vezes. E é muito Sim. incômodo quando tem um microfone de altíssima captação, captando até a sua alma, assim. E aí, pra eu ter realmente uma opinião mais imparcial, eu sempre mando pra ele. Aí, se ele falar, não, Raquel, tá bom. Aí eu, então tá Sim. ótimo. Então tá bom, então tá bom. Verdade. E tem até a ver com a próxima pergunta. O seu objetivo, como você falou, né? É como se a pessoa que tá ouvindo se sentisse como se estivesse no quarto ao lado, de madrugada, né? Te ouvindo também, né? Aham, E isso também influencia muito, né? Decisões de timbre, respiração, dinâmicas. Como é que sim. você escolheu essas características para poder criar essa sensação de proximidade? Primeiro eu pensei no contexto que a música nasceu, né? Que foi Uhum. justamente isso. Tanto é que até hoje eu tenho o primeiro áudio dela assim.
Geralmente eu escrevo as minhas letras, mas como essa veio de uma vez, eu nem cheguei a escrever, né? Ela tá ali naquele áudio. E assim, é madrugada, então não tô com a melhor voz de todas, né? É Sim. madrugada, eu também não tô gritando, não tô falando alto. Eu pensei em fazer essas relações que fizessem sentido. Então, por exemplo, eu saí gritando, queria R$ 1.000, não ia fazer muito sentido, né? Verdade. Uma vez que eu tô conflitando com os meus pensamentos no meio de uma madrugada. Então, pensar nesse contexto que ela foi escrita e a sensação que eu queria passar. Então, se eu estou, por exemplo, falando comigo mesma, eu vou falar em um tom mais brando, né, em um tom mais tranquilo, Uhum. até melancólico, se for ver. Quando eu canto, queria ter coragem de falar, eu queria tanto que acabo no sofá da sala. Tem um quê de melancolia, de frustração, de inconformidade. Então, pensar em trazer tudo isso para o som, e tecnicamente falando, a gente pensa o quê? Menos volume, a gente canta mais perto do mic, a gente usa o violão para fazer as dinâmicas, né? Então, quando a música vai chegando no final, ela vai crescendo até a pausa, e vou batendo no violão com mais força. Tudo isso serve para criar a ambiência. É uma coisa muito sensorial, né? Porque você está ouvindo a música e ao mesmo tempo a sua imaginação está trabalhando. Então você imagina o cenário da música também. Exatamente, exatamente. E Isso é aí as legal. coisas básicas, né? Afinação, Uhum. respiração, Sim. essas coisas todas. É. E lançar a primeira música também inaugura meio que uma conversa com quem vai te acompanhar no seu trabalho, né? Você vai criar Sim. esse laço. Que tipo de relação você quer cultivar com o público a partir de madrugada pra frente? O Ahn, que que você pensa? eu, nossa, é uma pergunta muito interessante. Obrigado. É, eu quero cultivar uma relação de, primeiramente, transparência Uhum, no que diz respeito a eu sou uma pessoa que escolheu se expressar por meio da música, e a partir de mim, eu vou externar as minhas vivências, os temas sociais que me atravessam, né? Não tem como eu, por exemplo, enquanto mulher, pessoa preta, não trazer esses temas em algum momento, por uhum, exemplo. Então, a relação que eu quero cultivar com o meu público é de acolhimento, então, uma comunidade e um espaço também que as pessoas se sintam seguras para compartilhar outras coisas, né? Que elas se sintam ouvidas, se sintam vistas e que elas entendam que, mesmo que a gente tenha, assim, questões individuais, elas refletem no social em algum momento. E esse é um pensamento meu que eu quero levar para os meus projetos, uhum. de que a gente não vive no vácuo. A música ela não acontece no vácuo, a arte não acontece no vácuo. A gente vive dentro de um contexto e esse contexto colabora para que a gente tenha certas atitudes, que a gente desenvolva certas posturas, né? Isso ajuda tanto a gente nos entender como indivíduos, quanto como comunidade, né. Muito bom. E indo para a penúltima pergunta, acho que acho engraçado, você chama a música de presente da deusa música, né? Que você chamou, né? Hã. E, cara, se pudesse devolver um presente a ela neste lançamento, qual gesto artístico você escolheria para Se eu oferecer? pudesse devolver, É uma eh, pergunta com curiosidade. Se você fosse dar um presente de volta para ela. pra deusa música? Nossa, que pergunta difícil! As últimas são sempre assim. Mas no sentido de devolver como um É, é um agradecimento. agradecimento ao que Ah, ela te trouxe em madrugada. O que você acha? eu acho que eu devolveria pra ela uma versão de madrugada com orquestra e com orquestra de cordas e num evento aberto ao público, assim. Ia ser lindo, ia ser lindo. Eu choraria muito, eu me imagino muito nesses contextos, assim. E- Uma coisa que é sempre. Ai, perdão, pode Não, ir. pode falar, pode falar. Coisa que me pega muito é quando, por exemplo, as pessoas cantarem a minha música. Isso vai me emocionar muito, sabe? Até Sim. mesmo quando eu estou no show, que eu estou cantando covers, músicas que não são minhas, e as pessoas Aham. se juntam e começam a participar daquele momento, já é muito grandioso, assim.
E aí eu penso nesses cenários, as pessoas cantando a minha música, e eu fico muito emocionada, assim. Seria algo do Deve ser lindo demais, energia imensurável. sim. E, bom, indo para a última pergunta, olhando para a artista que compôs sozinha naquela noite e para que se prepara para o lançamento agora, né? O que você diria para si mesma, como conselho, né, para atravessar essa estreia com mais calma, alegria? Que conselho você daria para si mesma? Você que estava escrevendo lá atrás e agora está liberando isso para o público. Nossa, eu diria que tudo bem às vezes você ficar no sofá da sala. Tá Uhum. tudo bem. Só porque você se abandonou no sofá da sala na madrugada não significa que você não tá fazendo nada sobre a sua vida. Verdade. E, bom, Raquel, muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado. Foi uma honra te entrevistar. Não. E redes sociais, plataformas, para quem quiser acompanhar o lançamento, né, suas músicas também, onde é que a gente te encontra? Ok, eu estou principalmente no Instagram, que é @odara.canta. Lá no Instagram eu tô fazendo a divulgação do single, também faço divulgação da minha agenda, dos meus trabalhos. Paralelo ao autoral, eu tenho algumas outras frentes. Então, eu tenho um show de MPB, um show de jazz, às vezes misturo os dois, tudo disponível nas plataformas. E no meu Instagram também tem o meu contato disponibilizado para quem tem interesse no meu trabalho para eventos, Uhum. festivais, essas Legal. coisas. Tudo à disposição por ali. Perfeito. E lembrando, para quem tá vendo, assistindo a gente, sexta-feira agora, dia 15, madrugada. Sim, É gente. isso. Até lá, Raquel. Valeu. Um abraço. Obrigada.